Olá, seja muito bem-vindo ao canal Desventuras Literárias. Eu sou a Ângela e hoje eu vou dar 3 dicas para você conhecer a Rainha do Crime, também conhecida como Agatha Christie. Um dos grandes nomes do romance policial é Agatha Christie, do Reino Unido. Ela é quase uma máquina humana de escrever romance policial. Ela escreveu 66 romances policiais, fora as peças de teatro e os contos. Os detetives dela são bem marcantes e são o Hercule Poirot, que é o belga de cabeça oval e que tem um bigode diferente. E tem a Miss Marple e tem a dupla Tammy e Tuppence. Esses são os 4 detetives que normalmente são os protagonistas dos livros de Agatha Christie. Um dos livros que eu quero indicar para vocês é O Assassinato no Expresso Oriente, talvez o meu preferido, foi o primeiro que eu li dela. A premissa dela é que o Poirot, ele tá num trem, e nesse trem tem várias pessoas, tá numa época fria, de inverno, e esse trem vai em direção ao Oriente, e acontece um crime nesse trem, um americano é morto, só que esse americano não era uma pessoa comum, ele era um criminoso. O Poirot começa a descobrir que algumas das pessoas que estão nesse trem foram afetadas por algum crime que a vítima, digamos, cometeu. Então, o cara levou 12 facadas, a cabine dele estava fechada, estava trancada por dentro, e parece aquele tipo de crime que não vai ser solucionado. E como tem muito personagem aí, você fica desconfiando de todo mundo, alguns mais do que outros, porque como que uns têm um alívio mais forte, outros podem ter motivo e tal. E o final é surpreendente. Foi o tipo de livro que eu li em um dia, que eu não queria fazer outra coisa, pra descobrir quem era o assassino. Porque você desconfia de todo mundo. A Agatha Christie, com só ela sabe fazer, ela surpreende todo mundo, te deixa de boca aberta. Você fica com o final, porque te surpreende demais. Esse é um ótimo livro para começar a se aproximar das obras de Agatha Christie, porque é um livro viciante. E eu, para o Assassinato no Expresso Oriente, eu dou nota 10, porque eu acho muito legal. E o final é a melhor coisa que tem. Também tem o desenho das cabines, com cada passageiro, onde cada passageiro tava, tem os depoimentos e tal. É muito legal o Assassinato no Expresso Oriente. Outra dica que eu tenho é o segundo, acho que foi o segundo ou terceiro livro que eu li de Agatha Christie, que é O Assassinato de Roger Ackroyd. Esse livro, assim, vou contar o que aconteceu comigo. Eu tinha visto muitas resenhas sobre ele e todo mundo fala, é impossível saber quem é o assassino nesse livro. E de tanto falarem que é muito impossível saber, pra mim ficou meio... eu sempre fico criando teorias, né, de quem é o assassino, a partir de como acontece a investigação. Aí, de tanto falarem que o assassino era impossível, eu acabei acertando quase no final do livro quem era o assassino. Então, sobre o que se trata é o assassinato de Roger Ackroyd. Como o título fala, Roger Ackroyd vai morrer. E ele é um viúvo rico, aquela trama clássica, só que acontece uma série de assassinatos antes. Morre o Sr. Ferrars, vai morrer, e depois vai morrer a viúva do Sr. Ferrars, que ela teoricamente ia se casar com Roger Ackroyd.
E Roger Ackroyd depois morre, ou seja, é a terceira morte. E quem vai ajudar o Poirot a investigar sobre a morte do Roger Ackroyd é o Dr. James Shepard, que é o doutor da cidade. E como ele estava foi uma das últimas pessoas a ver Roger Ackroyd vivo, ele vai terminar ajudando a investigar o crime. Aí, aquela típica trama de familiar, pode ter sido enteada, pode ter sido a cunhada por motivos de herança e tal. Pode ter sido um mordomo, a copeira, pode ter sido várias pessoas. E no final surpreende mesmo. Se você não acertar quem é, vai surpreender muito. E muito bom também, nota 10 para esse livro de Agatha Christie. Outro livro que é muito bom e que ele teve uma mudança no título, antes era O Caso dos 10 Negrinhos, só que esse título é um pouco racista. Hoje ele é chamado de E Não Sobrou Nenhum. E combina muito mais, inclusive. Então, qual é a premissa desse livro? 8 pessoas são convidadas por um anônimo a visitar uma ilha misteriosa, muito famosa. E eles vão. Quando eles chegam nessa ilha, eles encontram um casal que é o mordomo e a copeira, que também trabalham na mansão que está nessa ilha. Se não tivesse essa mansão, a ilha seria deserta. Até aí tudo bem. Obrigada, tudo muito bem, muito bom. E acontece o seguinte. Uma noite, um gramofone é ligado. O gramofone, eu acho que é uma espécie de... Eu acho que é aquele aparelho que toca o disco, né? Que você bota o disco, aí você abaixa o negócio, sei lá, a agulhazinha, e ele vai girando e vai tocar. Tá. Esse gramofone tem uma gravação de uma pessoa fazendo sérias acusações, fortes acusações sobre as 8 pessoas que estão presentes ali e também sobre o mordomo e a copeira. Pronto, o pânico começa na mesma hora. Todo mundo avexado. E depois, quando eles querem sair dessa ilha, não tem o barco que levou eles até ali, não tá mais. Verdades foram ditas ali e eles começam a ficar com medo. Eita, quem é que sabe desse negócio, desses pecados, digamos, por isso que é associada o título Os 10 Negrinhos, por causa disso, porque eles têm alguma coisa negra no passado deles, mas como eu disse, é um título um pouco racista, é melhor E Não Sobrou Nenhum. E mais coerente também. Então, depois dessa gravação do gramofone, depois todo mundo se avexou, ficou todo mundo desesperado, começa a morrer um por um, de uma forma que já estava escrita num poema. E o poema eu vou ler para vocês agora, um trechinho só, porque senão eu vou começar a dar spoiler de como eles vão morrer. 10 negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou, e então ficaram 9. 9 negrinhos sem dormir, não é biscoito. Um deles cai no sono, então ficaram 8. Depois no final 2 negrinhos brincando no sol, sem medo algum. Um deles se queimou, e então ficou só um. Um negrinho está sozinho. É só um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. Parece que esse poema é tirado de alguma cantiga infantil que fala da morte de 10 índios, alguma coisa assim, então por isso que fica 10 negrinhos. Mas como eu já disse, é melhor E Não Sobrou Nenhum, porque resumir até o próprio final do livro, E Não Sobrou Nenhum. Então, nesse livro não tem nenhum dos detetives famosos de Agatha, nem Poirot, nem Miss Marple. A gente vai descobrir quem é o mandante daqueles crimes e o porquê no final,
por um depoimento, uma confissão, digamos. Esse é muito bom também, eu não li o dia, mas é um livro para ler o dia, porque você fica naquela, quem é o próximo que vai morrer, como vai morrer. Óbvio que tem um poema, mas, meu Deus, quem vai morrer? Quem deles é o mandante? Até que eles começam a se perguntar, será que um dos que estão aqui, provavelmente o último, será que ele é o mandante? Só que não. A Agatha Christie não faria uma coisa dessas, não deixaria tudo assim tão fácil, porque ela é a rainha do crime. Então, eu quis mostrar a vocês aqueles que eu acho que são 5 estrelas, perfeitos, aclamação, coesão e coerência, nota 10. E é isso, pessoal. Peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.